Nanda, gosto muito do seu conteúdo, mas olha uma correção. Os nomes dos 72 anjos da Shinrameforash não são ancestrais. Eles foram criados por Johann, católico, esoterista, na Renascença e publicados na obra de arte cabalística, já no início da Renascença. E todos os nomes têm uma raiz hebraica com significado e não eram só vibração e etc. Mas meu coração, ao som, o som no fundo. Primeiro eu quero agradecer o seu comentário, de verdade, eu vou tentar responder e com todo respeito, porque a gente precisa colocar os fatos no lugar. Então não, os chamados anjos cabalísticos não foram criados por Johann. Ele foi apenas um autor ali europeu do século XVI que organizou e divulgou fórmulas que já circulavam há muito tempo em tradições esotéricas anteriores. E na tal obra de arte cabalística que ele publicou em 1517, ele não cria fórmulas, ele interpreta, cataloga, adapta para um contexto cristão renascentista aquilo que já existia em registros judaicos medievais. Mas é importante também dizer que, mesmo esses registros judaicos, eles também não são a origem final. A base dessas fórmulas, essas palavras compostas por tríades de letras, é na verdade muito mais antiga do que a Kabbalah medieval. Ela vem de uma tradição universal, a crença de que certos sons carregam força ativa, de que as letras não são só símbolos, mas unidades vibracionais com função mágica. E esse conhecimento não pertence a Kabbalah. Ele foi absorvido por ela e aí reinterpretado. Existem tradições sumérias, proto-semitas, egípcias e até mesmo orais que já trabalhavam com palavras de poder como som ritual, muito antes de Bíblia, Torá e assim por diante. Johann, portanto, ele não criou nada de novo. Ele apenas deu um nome europeu a uma herança que já havia sido moldada por muitos e que também não nasceu judaica, nem cristã e muito menos cabalística. Aliás, nem os próprios nomes supostamente angélicos eram nomes de anjos de origem. Eles foram transformados em nomes de anjos por um processo simbólico posterior, que inclui sufixos como Yah ou El, para dar aquela aparência celestial. Mas a essência dessas fórmulas não está na teologia de anjos. Ela está na vibração, na potência sonora das combinações, no uso ritualístico das sílabas que ativam realidades. E dizer que esses nomes têm significados em hebraico, muitas vezes força traduções onde não há intenção de significado literal, na verdade. Essas palavras elas foram compostas como chaves vibracionais e não como nomes próprios com etimologia no hebraico comum. Então, resumindo, Johann ele não criou os nomes, apenas sistematizou algo que já vinha de muito antes. A Kabbalah não é a fonte original, é uma vertente que herdou práticas mais antigas e reinterpretou. E os nomes, eles não são importantes por conta da religião que os absorveu, mas pela vibração que eles carregam. A força está no som, na intenção, na repetição ritualística, não na aparência angelical que impuseram depois. E se infelizmente você ignora a origem vibracional dessas palavras de poder, você está olhando só o invólucro e de verdade nunca vai conseguir tocar o que verdadeiramente pulsa por dentro. Espero que você tenha entendido. Mais uma vez, obrigada pelo comentário. Abençoados sejam.